Quando o nível das águas cai, o rio que separa estados vizinhos é o mesmo que une uma tradição. Situado nos bancos de areia do rio Parnaíba, no perímetro urbano entre os municípios de Teresina, no Piauí, e Timon, no Maranhão, por anos o espaço que remete a um clima litorâneo tem sido o destino preferido dos que desejam aproveitar um fim de tarde rodeado por água doce e acompanhado de uma bela paisagem. Estamos falando da praia que se consolidou como um dos pontos turísticos mais procurados no período mais seco do ano na capital piauiense, o Bar da Jericoroa. O bar e restaurante oferece bebidas e comidas típicas do litoral, só que com alimentos naturais de água doce. Mas para muito além do que se vê, ainda há muito que se explorar em 50 anos de existência desse empreendimento. A gente fez uma imersão nessa história e conta tudo a partir de agora. Apesar da imagem comum, José Pinheiro, de 56 anos, mais conhecido como Zezinho, atual responsável pelo estabelecimento, conta que o empreendimento é uma tradição de família, iniciado com a mãe ainda na década de 80 e agora assumido por ele. Semi-analfabeto, José trabalhava em um garimpo na região centro-oeste do país e veio sem muita expectativa para a capital piauiense. O nome do local homenageia o paradisíaco litoral da Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, e foi assim batizado pelos próprios frequentadores. Eu sou ex-garimpeiro e vim passear aqui, que minha mãe é pioneira disso aqui, há 54 anos ela trabalhou. E eu vim passear aqui em 94, 92, 94 e achei interessante o serviço. Como eu trabalhava de garimpo, quando eu cansei de garimpo, porque carreira de garimpo é carreira de futebol, só 30 anos, já está cansado. Aí eu resolvi vir pra cá em 2000, aí pra criar lodo, pra fazer uma família, que hoje eu tenho uma família, graças a Deus. E tá dando certo, a gente vai tentando. Isso aqui foi um caso de necessidade, ela veio de outra cidade, Buriti Bravo, cidadezinha do Maranhão aqui. Necessidade mesmo de achar um canto de apoio, porque ela era quebradeira de coco, financeiramente muito fraca. Aí chegou aqui e achou essas praias, que naquela época bombava isso aqui, era muita gente. Hoje que não, só tem eu de resto. Mas naquele tempo bombava as cruas, você não era nem nascido, isso aqui já bombava, muita gente mesmo. Muito mais praia, muita gente, muitas canoinhas passando gente, eram 16 empresários de canoinha. Hoje só tem um também para nós de resto. A história da Jeri, eu tinha uma loja de confecção. Aí um belo dia lá na passagem de ano, estavam os fogos aqui para Teresina e eu tenho um prédiozinho de alto e baixo, eu estava em cima vendo os fogos e a situação da loja não estava andando muito bem. Aí eu pensei na hora, tentei fazer o pedido, né? Vai Deus iluminar o que eu ia fazer. Na hora bateu, de vai pra praia que dá certo. Aí eu vim no outro ano. Botei isso aqui, aí um belo dia eu fui fazer uma placa de publicidade da Devassa. E aí ele sugeriu, o que eu ponho? Põe barraca do Zezinho? Eu digo, não, põe Jericoroa, porque tava bombando Jericoacoara, né? Eu digo, vou puxar o nome. Aí deu certo. Alavancou, já 50% do meu negócio é o nome e o endereço. Você pode falar qualquer coroa, mas se falar Jeri, já tem nome, tem endereço certo. José, sua esposa Keila e o filho pequeno levam uma vida dupla. Às 5 horas, José já está na ativa. Isso porque, apesar de morarem no próprio bar, diariamente precisam se deslocar ao município de Timon, onde também possuem residência para buscar mantimentos. O bar também não conta com energia elétrica. O que mantém o espaço ativo é um pequeno gerador de energia que necessita ser abastecido com 15 litros de gasolina diariamente. Um outro ponto interessante é que o local só funciona por 6 meses, já que com a chegada do período chuvoso é hora de retirar as mesas e desfazer a barraca, pois o nível do rio já ameaça subir. Eu trabalho 6 meses do ano e 6 meses eu fico parado. Nessa época a gente ganha um dinheirinho, vai economizando, vai guardando, que é para passar o período chuvoso. De abril em diante a gente começa a pesquisar onde isso aqui sai primeiro, é onde vai alagar por último. Aí a gente sugere pôr na croca. Nas primeiras é onde vai alagar por último. A gente põe, com certeza que não alaga.
eu moro aqui com minha família. Eu, filha Maria e o Pedro, meu filho de 12 anos, mora aqui. E a partir das 5 da manhã eu já começo a mexer em motor, ajeito uma coisa, puxar água ali do rio para lavar a louça e assim vai. Fazer compra fora, volto 9 horas e aí começa o dia. Meio de semana é calmo, mas sábado e domingo é bem frequentado, graças a Deus. O público é bom. A convivência com meus clientes é que nem eu convivo com o Zé Porta. Amigavelmente, tranquilamente, eu gosto de mexer com o público. Mas o Jericoroa não era o único bar nas coroas do Parnaíba. Importante lembrar que em diversos pontos da extensão do rio teve história para contar. O lendário Vôlei Bar é um desses. Criado em 1980, o espaço resistiu até o início da década de 90 e foi palco de diversos eventos esportivos e até de festivais de música. Essa relação com o rio, a cidade tem já há muito tempo, não só com as coroas, né? A gente teve ali a prainha, né? Que foi uma efervescência também cultural, sempre à margem do rio. Tinha aqui o seu Gonçalo, que era um bar também. Mas diretamente assim com a coroa, o voleibol acho que foi um ponto, assim, eu acho que o primeiro e o mais importante. Foram 10 anos, de 85 a 95, e ele tinha um viés assim mais ligado, como o nome de voleibol, né? Foi uma turma que ia para lá jogar voleibol de areia na coroa, né? E aí, como viu um potencial, resolveu também vender cerveja, virou voleibol. Depois veio as ideias de levar shows, teve o Rock no Velho Monge, teve várias coisas, teve disputa de motocross, eles levaram carros, levaram sucatas para fazer obstáculos para a apresentação. E a gente sempre frequentou o voleibol em si. A Jericoroa, eu conheço pouco, eu trabalho ali no shopping, na frente, eu só parei uma ou duas vezes lá para tomar cerveja, mas eu vejo uma diferença grande, porque aqui é mais virado mesmo só para a questão da comércio mesmo de bebida e aquele tipo aquele atrativo ali de música, mais de radiola mesmo, né? E o voleibol tinha uma efervescência cultural diferente, era bem diferente na nossa época. Foi um período bom, um período que a gente teve relacionamento direto com o Rio, né? De estar sempre lá. Os shows do Rock Velho Monge, porque vieram bandas de fora, como... Sempre a gente faz isso. Alguém trouxe algumas bandas para tocar no outro festival e a gente conseguiu esses contatos. O Walter, que era o dono do voleibol, que era ativo, tinha esses contatos. E trouxe uma banda feminina de heavy metal de Brasília, o Flamer. Trouxe algumas bandas. Então, o que me marcou mais foram esses shows, né? Na época ali, acho que no primeiro Rock no Velho Monge eu tinha 16 anos. Sabe? Eu fui todos os Rock no Velho Monge, todos os 10 que ocorreram, os 10 anos seguidos, né? Que não foram 10, mas foram 10 anos. Eu fui todos eles. Mas acho que o que mais marcou para mim desse relacionamento foi o Rock mesmo, no Velho Monge. A coroa do Rio Parnaíba era o ponte de domingo, de todos os bairros. O voleibol ali era chamada prainha, aquela parte todinha. O que se destacou mesmo foi o voleibol, né? Que lá tinha atrações, tinha competições, essas coisas. Mas eu frequentava mais mesmo, era a coroa de Timon, porque eu moro em Timon, entendeu? Mas frequentei muito lá, todos os domingos eu ia com meus amigos jogar bola, naquele tempo tinha saudável. Era muito bom, era tudo muito saudável, muito diferente. Não tinha violência. Naquele tempo, tu brigava com um cara, o cara no outro dia ele te pedia desculpa e você fazia chamado mão de amigo, né? Cara, desculpa aí, mão de amigo, aí fazia as palhas, era massa demais. A galera não se sentia integrada e começava a fazer essa movimentação, abrindo bares, né? Montando banda, outros faziam fanzine. Então acho que o voleibol, se não, acho que um pouco dessa necessidade. Até as reuniões que a gente fazia no centro, às vezes, assim, não tinha pauta, né? A gente falava de tudo, falava de vivência, de problemas, de falta de namorada, de falta de dinheiro, né? Era um tempo assim que a gente quase não tinha informação, às vezes a gente começava a conversar de um livro que a gente leu, ou de um filme, né? Não era que a gente fosse culto, mas assim, era aquela coisa bem pontual, sabe? E mais música, né? Banda e tal.
Como deu para ver, o espaço por muitos anos foi o destino principal de quem buscava entretenimento. As atrações organizadas e idealizadas pelos frequentadores reuniam multidões no centro do Rio Parnaíba. Com o passar dos anos, a localização sofreu algumas mudanças devido ao processo geográfico. Quando uma grande quantidade de sedimentos fica acumulada ao longo do leito do rio devido à baixa vazão, temos a formação das coroas. Todo e qualquer local onde a sociedade se instala, algum impacto há de ocorrer. Importante pontuar que Teresina também é a única capital do Nordeste que não tem praia de água salgada. O Rio Parnaíba percorre uma distância aproximada de 1.500 quilômetros desde a sua nascente até a sua foz, ou seja, até onde ele deságua lá no oceano, lá no delta do Parnaíba, certo? Então, ao longo de todo o seu percurso, o rio, vamos falar assim de todos os recursos hídricos, o rio, principalmente, ele interage com outros elementos da natureza, as formas de relevo, a vegetação, o solo, as rochas, a geologia, né? Então, você pode ver que o rio ele interage com vários elementos da natureza. O rio ele não pode ser entendido como uma coisa separada, ele é uma parte de um todo. Certo? Então, todos os elementos interagem entre si. E o rio ele acaba recebendo uma grande carga de sedimentos. Os sedimentos são grãos, como se fossem grãos de areia, de algum outro tipo de material, que é oriundo de uma fragmentação de alguma rocha pré-existente. Ou seja, você tinha uma rocha que ela existia, ela vai sofrer um processo que a gente conhece como intemperismo, que é o desgaste da rocha. Eu até costumo falar com alguns alunos, eu costumo falar aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ou seja, a água ela vai desgastando aquela rocha, aqueles grãozinhos vão ficar soltos e vão ser transportados pelo rio, né? Você tem uns grãos, os sedimentos que vêm de uma forma de relevo, e esses sedimentos vão acabar indo parar dentro de um rio, por exemplo. E o rio, devido à sua vazão, ele vai transportando esses sedimentos ao longo do seu leito. Quando o rio ele possui uma boa vazão, ou seja, quando ele possui uma boa capacidade de transporte, ele tem muitas águas, ele transporta esses sedimentos facilmente. Quando o rio está com uma baixa vazão, esses sedimentos acabam ficando retidos em algum local. É o que acontece com o Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba, em períodos de cheia, em período chuvoso, que aqui no estado do Piauí acontece principalmente entre os meses de novembro a março, isso acontece o quê? O Rio Parnaíba acaba tendo uma maior quantidade de água, uma maior vazão, ou seja, ele tem mais força para carregar aqueles sedimentos que estão ali no seu leito. No período menos chuvoso, que envolve os meses principalmente os meses de agosto até outubro, né? Desde julho até outubro, nós temos uma baixa vazão e o rio ele perde um pouco da sua força para transportar esses sedimentos. E o que vai acontecer? Esses sedimentos acabam ficando acumulados no seu leito. E é dessa forma que a gente pode falar sobre o surgimento das famosas coroas do Rio Parnaíba. Muitas pessoas chegam a questionar, a perguntar se aquilo ali seria o fundo do rio. Na verdade, não é o fundo do rio. Isso ali é uma grande quantidade de sedimentos que ficam acumulados ao longo do leito do rio devido à sua baixa vazão. Quando nós temos o início do período chuvoso, as coroas simplesmente deixam de existir. Elas deixam de existir por quê? Porque o rio ele passa a ter maior vazão, ele passa a ter mais força para transportar aqueles sedimentos até chegar lá no delta do Parnaíba. Mas então, depois dessa baita viagem na história da Jericoroa, ficou com vontade de conhecer esse lugar incrível? Cervejinha, areia nos pés, vento no rosto e um belo pôr do sol são os principais atrativos, não dá para negar. Para quem deseja conhecer o Jericoroa, pode visitar em qualquer dia da semana, entre 6 e 18 horas. O ponto de encontro fica nas margens da Avenida Maranhão, no centro, ao lado do chamado Troca-Troca. A entrada do bar é gratuita, mas para se deslocar até lá é preciso fazer uma travessia de barco movido a motor, o que também faz parte do passeio, já que proporciona uma visão ampla e belíssima do Rio Parnaíba. Um pedacinho da nossa capital como você nunca viu. Para quem já conhece, volte, porque com certeza gostou. E quem não conhece, vem conhecer, para poder sentir o clima, ver que nós temos uma área assim
que veio, deu pra gente de graça, no meio entre 2 shoppings. Tem que ser mais explorado, tem que sair pra fora, vem pra Jericoroa aqui, lugar bom.